Estamos de volta com o segundo bloco do Panorama, que hoje conversa sobre os hábitos de leitura dos brasileiros. Os nossos convidados são o coordenador do programa Bibliotecas Escolares Mineiras, Edemar Cavalcante, e a pedagoga Rosângela Torres. Bom, para retomar nossa conversa, vamos ver agora mais um trecho da entrevista com Rosana Montalverne, da Câmara Mineira do Livro. Ela fala sobre a importância de políticas de incentivo à leitura. O que nós precisamos fazer é levar a leitura nos 4 cantos desse país. E não pode ser um programa de leitura nacional de falsa inclusão. Ele tem que incluir todo mundo. Ele tem que incluir o deficiente físico, né? Hoje nós recebemos cegos, por exemplo, nas escolas, mas nem sempre temos o material em braille para ele. Então nós temos que ter, sim, essa inclusão. Nós temos que ter inclusão nos presídios. Hoje há vários presídios que já adotam a remissão pela leitura e tem dado bons resultados. E posto de causa o juiz da execução e o pessoal do presídio, das sedes, né, da Secretaria da Defesa, que administra o presídio local, chamaram um professor da universidade e eles estão fazendo o programa de remissão pela leitura do melhor jeito possível, com mediação, com voluntários da própria universidade, que são estagiários desse professor, que vão lá e vão fazer mediação. Ou seja, o estagiário vai aprender muito e os presos também, que não vai ser uma leitura qualquer, vai ser uma leitura qualificada e vai ter a sua pena diminuída e, além do mais, vai sair uma pessoa melhor do presídio. E eu costumo dizer que todo preso recuperado é menos um bandido na rua e a leitura pode fazer parte disso. Bom, interessante que ela coloca ali, é uma coisa que você já comentou no primeiro bloco, Edemar, que é a questão do mediador da leitura. O que é esse mediador e qual que é a importância dele no processo de se adquirir o hábito de leitura? Bom, o mediador da leitura é aquela pessoa que vai trabalhar, né, o profissional que vai trabalhar, né, seja na escola ou, como a Rosana informou, no presídio, mas para priorizar, investir nos aspectos literários das obras. Tá? Que não vai usar a leitura somente para disciplinar, para doutrinar e deturpar. Como a própria Magda Soares fala, é importante a escolarização da literatura. Né? O que nós não podemos fazer é deturpar os significados da literatura. Então, quando a Rosana fala numa mediação nos presídios, é uma literatura que vai trabalhar, né, os aspectos literários e desenvolver o gosto pela leitura, né, e o acesso ao conhecimento de forma qualificada. Rosângela, e o papel do professor dentro da sala de aula para incentivar a leitura, não só daquela obrigatória que a escola manda, mas também fazer com que o aluno tenha o interesse de buscar outras coisas? Exatamente. O papel do professor é um papel fundamental de tornar a leitura um hábito prazeroso, né? Então, o aluno vai ler porque ele quer, porque ele gosta. E aí, nesse ponto, é que a escola tem que desenvolver práticas e ações que vai desenvolver no aluno o prazer pela leitura. Então, por exemplo, ela fazer o dia do livro na escola, mas que não precisa ser um dia específico, pode ser todo dia. Então, ela vai ter práticas que esse aluno vai desenvolver esse hábito e vai ter a leitura como uma questão prazerosa para a vida dele. E aí sim, ele vai ser um leitor pleno, se esse passar a ser uma leitura mais prazerosa. E como é que esses livros, em geral, são escolhidos? É o professor que escolhe? É a escola? Como é que se pode, vamos dizer assim, conseguir uma coisa que interesse ao jovem e que tenha qualidade literária ao mesmo tempo? Eu vou te falar 2 práticas interessantes das escolas das quais a gente acompanha. Tem aquele momento que a leitura precisa ser feita porque aquele livro precisa ser lido pelo aluno. Então, o professor precisa que o aluno faça aquela leitura para trabalhar depois algum aspecto, ou é um clássico da literatura. Mas tem aquele momento que ele pode fazer um piquenique da leitura. Então, ele vai levar uma cesta com livros e os meninos vão escolher. E aí não precisa ser necessariamente um livro, pode ser inclusive outros portadores de texto. Porque aí ele vai entender também a questão do significado, né, da importância desses outros portadores. E aí a escola pode diversificar de várias formas para tornar esse hábito prazeroso. Ressalvo que tem aquele momento que ele precisa ler aquilo que a escola quer.
mas tem aquele momento que ele, a partir do gosto e do prazer que ele desenvolveu, ele vai ler outras coisas. E a escola pode oferecer nesse sentido. Por exemplo, na hora do recreio, ela pode expor uma banca, né? E os meninos estão lá brincando, de repente, se você expõe uma banca com gibis, com jornal, com revista, com livros, ele vai, a gente já tem essa prática nas nossas escolas, ele para, né, aquele momento lá de correria, ele pega e ele se interessa pelaquela leitura. Então, ela pode diversificar muito as suas ações para formar esse leitor. Perfeito. No caso, Edemar, você disse que as bibliotecas, no caso, as escolas, vão poder, cada uma, construir o seu próprio acervo. Vão ser baseados em quê? Baseado em quê? Os professores, os diretores, como é que vão fazer a mesma questão que eu fiz para a Rosângela, de aliar uma coisa a outra, que é necessário que eles leiam, mas também que eles gostem de ler. Sim. Será realizada nas escolas uma reunião pedagógica e será apresentado o catálogo virtual, né, com todas as 300 obras para escolha. Então, os alunos, pais, a comunidade escolar, diretores, supervisores, eles vão poder opinar, vai ser feita uma ata para comprovar que realmente houve a participação dos alunos na escolha dos livros. Então, isso é muito importante porque o aluno vai ler, vai procurar, ele vai ter acesso ao livro que ele quer ler. Tá? Uma ação muito interessante que eu gostaria de destacar do Ministério da Educação, através do PNAE, que é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, foi a leitura de leite nas escolas. Então, o professor, ele lê, né, sempre no começo de cada turno, para os alunos, mas ele lê somente para ler pelo gosto da leitura, para desenvolver o prazer. Então, ele é um exemplo ali de leitor, porque o aluno precisa também de ter um exemplo. Muitas vezes a gente pergunta para o aluno se ele tem em casa alguém que lê, e os leitores, na própria pesquisa, afirmaram, né, os que não leem porque eles não têm essa referência. Referência dentro de casa. Dentro de casa eles não têm. Então é importante, eu gostaria de destacar a importância da leitura de leite, que foi instituída através do PNAE. Perfeito. Rosângela, agora a gente está falando tanto dessa coisa dos livros, da aquisição e tudo, mas o livro ainda é uma coisa cara, né? Não é uma coisa barata. E muita gente não tem acesso. Existe, quer dizer, o que pode ser feito aí para transpor essa barreira do preço, às vezes, da leitura? Bom, Fernando, eu penso que o que as escolas têm feito é a troca. Né? Então, por exemplo, um aluno ele conseguiu, né, comprar um livro e ele troca com outro colega, ou então a escola recebe uma doação, até pela comunidade mesmo, desses livros, ela expõe esse material no recreio para os meninos escolherem. Então tem acontecido muito isso, né? Pessoas que têm acervo em casa e que querem fazer essas doações têm doado para a escola. Tem também as plataformas que as escolas têm baixado os livros e têm disponibilizado para os alunos no laboratório de informática. E essa troca mesmo entre os alunos. Né? Isso tem acontecido muito. Quer complementar, Edemar? Eu gostaria, sim. O que nós, na Secretaria de Estado, procuramos fazer foi, com a participação de alunos em eventos literários, eles puderam, então, com o Vale Livro, trocar e já ter um primeiro livro. E já em relação à organização da participação dos alunos nesses eventos literários, nós fazemos um acordo, né, com os organizadores dos eventos, que eles deem desconto no preço de capa, e a gente consegue colocar livros de qualidade no valor do Vale Livro. Esse valor, ele era até então de R$ 5,50, e nós conseguimos elevar o valor do Vale Livro para R$ 20. Então, com R$ 20, as editoras conseguem oferecer um acervo de qualidade e os alunos, então, têm acesso ao livro. Perfeito. Agora, e o papel das bibliotecas públicas? Como é que está hoje o acesso das pessoas? Quer dizer, se eu não tenho dinheiro para comprar, uma das possibilidades que eu tenho é ir na biblioteca. Existe um acervo interessante para os jovens, para esses livros best-sellers estão nas bibliotecas? Sim. Como é que você vê o movimento das bibliotecas públicas? Perfeitamente, Fernando. Nós tivemos essa preocupação e fizemos, primeiramente, no começo do ano passado, um diagnóstico para verificar o acervo, né? O que as bibliotecas ofereciam para empréstimo. Então, com base nesse diagnóstico, nós conseguimos perceber que livros, por exemplo, da cultura afro, livros quilombolas, indígenas, estavam escassos nas nossas bibliotecas. Então, o catálogo virtual Autorias da Diversidade, ele tem esse objetivo de ampliar o repertório, o acervo das bibliotecas para empréstimo. Quem já saiu da escola pode usar a biblioteca de uma escola, por exemplo, ou é mais difícil? Perfeitamente. Pode, né? Pode, sim. Bom, Rosângela, o que mais pode ser feito para despertar, principalmente nos jovens,
esse gosto pela leitura, para que na próxima pesquisa aí a gente tenha não 56%, mas 60% ou 70% de leitores aí? Sim, eu acho que esse hábito, ele começa na família e ele tem uma continuidade na escola. Aí a escola, agora estou falando em termos de escola mesmo, ela tem que ter um projeto institucional para a leitura do primeiro ano do ensino fundamental ao ensino médio. Então isso tem que perpassar por toda a escola, inclusive não só pelos alunos, mas para as pessoas também que estão fora da escola, que estão fora da sala de aula. Então, às vezes, dentro da escola, a gente tem uma merendeira, um porteiro. A escola pode propiciar um momento em que todos podem parar para fazer esse movimento de leitura, né? Então, isso é uma questão básica que eu penso que a escola tem que estar voltada para isso, porque aí sim ela vai conseguir ter um leitor pleno, se ela tiver no seu projeto uma política institucional de leitura. Quer complementar, Edemar? Sim, sim. Finalzinho, mas dá tempo ainda. Eu gostaria sim de complementar que a Secretaria de Estado ela está em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, com a Secretaria de Estado de Cultura, para a elaboração do Plano Estadual do Livre Leitura. E a gente vai procurar contemplar realmente esse público que você perguntou, né, que não está mais nas escolas, porque nós temos, além das bibliotecas escolares, bibliotecas comunitárias. Então a gente vai ter um olhar especial para contemplar todo esse público. Perfeito. Eu queria agradecer muito a Rosângela, queria agradecer muito ao Edemar, agradecer a você que nos acompanhou. Nós falamos um pouco hoje sobre os hábitos de leitura dos brasileiros e sobre o crescimento do índice de leitura também de todo mundo no país. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.